Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma cidade onde as cicatrizes da injustiça social eram invisíveis, mas onipresentes, os ecos das sirenes dos carros de polícia eram tão familiares quanto o som de passos nas ruas. As pessoas conheciam o ritmo do abuso de poder, da intimidação e das denúncias silenciosas. A corrupção se infiltrou nos cantos escuros do sistema, espalhando sua influência em todos os estratos da sociedade. A desigualdade racial era visível em cada decisão tomada no topo, e as vozes dos oprimidos pareciam perdidas em um oceano de indiferença. Os mais poderosos, aqueles com o dinheiro e o poder de moldar as leis, eram muitas vezes aqueles que esmagavam os fracos sob suas botas invisíveis. E depois veio Leila Doucouré. Sua existência, além de seu papel como chefe de polícia, simbolizava muito mais do que a simples função de uma mulher uniformizada. Ela personificou uma revolução silenciosa, uma força silenciosa que cruzou um oceano de dúvidas e preconceitos. Nascida e criada em um bairro de classe trabalhadora onde a pobreza era algo natural, ela nunca teve a pretensão de se considerar superior aos outros. Mas o caminho até onde ela estava, como chefe de polícia de uma grande cidade, estava cheio de armadilhas, obstáculos tão invisíveis quanto imensos. Desde o início de sua carreira, Leila foi confrontada com a hostilidade escondida em cada sorriso das pessoas ao seu redor. Cada olhar furtivo, cada subestimação de suas habilidades, cada conselho dado com o ar condescendente de um homem branco mais velho, era mais um sino na gaiola de suas ambições. Ao crescer, ela aprendeu a nunca se curvar, a manter o olhar fixo em seu objetivo e a usar a força de suas ideias como uma arma contra o racismo institucional que assolava o aparato policial. Ela sabia que seu poder nunca poderia ser medido apenas em termos de títulos ou posições. Sua autoridade não se baseava em um uniforme ou patente, mas em sua capacidade de fazer o que era certo apesar da pressão, de reformar um sistema corrupto internamente e de forçar os outros a respeitá-la pelo que ela realizava. Entretanto, apesar de seus sucessos e do reconhecimento que recebeu de seus colegas mais sábios e honestos, Leila sabia que o caminho ainda estava cheio de armadilhas. Os sussurros nos corredores da polícia, os sussurros de homens que pensavam que sua posição era temporária, pairavam no ar como uma espada de Damocles. A cidade, mesmo depois de anos de reformas, continuou sendo uma sociedade patriarcal onde a autoridade de uma mulher negra nunca foi totalmente aceita. As pessoas a viam mais como uma anomalia do que como uma figura de autoridade sólida. Ela era apenas um nome, um rosto em uma placa, uma tarefa administrativa, uma rara exceção em um mundo predominantemente masculino e branco. Naquela manhã, a caminho de sua importante reunião contra o cartel de drogas que estava desestabilizando a cidade, Leila decidiu fazer uma pausa. Ela parou em um café onde rostos familiares eram tão constantes quanto o cheiro de café. Um estabelecimento pequeno e discreto, onde os frequentadores vinham em busca de um pouco de conforto, um calor humano longe da frieza dos negócios da cidade. Ela se sentou à mesa, deixando que o silêncio do lugar acalmasse momentaneamente seus pensamentos sobre prioridades e decisões difíceis. Mas a calma foi rapidamente quebrada. Um jovem bêbado e barulhento começou a insultar violentamente a garçonete. Suas palavras eram agressivamente vulgares, e a atmosfera já tensa ficou carregada de eletricidade. A situação estava se agravando, e Leila, sem hesitar, levantou-se, pronta para intervir para evitar que a situação tomasse um rumo violento. Mas antes que ela pudesse chegar ao local, as portas do café se abriram, dando passagem a 2 policiais do esquadrão policial do bairro. Jovens, inexperientes e claramente mais interessados em manter a ordem à sua maneira do que em avaliar a situação como um todo, eles foram direto para cima do jovem encrenqueiro. O primeiro, um jovem de olhar duro e implacável, observou Leila por um momento, como se avaliasse a situação. Então, sem explicação, ele se virou para ela e disse bruscamente: "Vocês aí estão presos por perturbação da paz." As palavras atingiram Leila como um raio. Seus olhos se estreitaram, um momento de confusão misturada com uma onda de descrença. Contudo, ela não teve nenhuma reação impulsiva. Ela sabia que essa situação não era apenas resultado de um simples erro de julgamento. Era um símbolo da resistência passiva do sistema em aceitar sua autoridade. Um jovem policial, provavelmente mal treinado e muito confiante, tinha acabado de questioná-lo publicamente. "Com licença, mas acho que você está enganado. Este rapaz só fez um pouco de barulho."
Eu cuido disso, disse ela calmamente, mas com firmeza, apoiando a mão no balcão para se firmar, pronta para colocar a situação em ordem. O outro policial mais velho se virou para Leila e, ao vê-la, corou imediatamente. Seus olhos se arregalaram com uma expressão de confusão misturada com vergonha, como se um véu tivesse sido levantado de uma realidade que ele não havia considerado. Desculpe, senhora, mas ele está sob nossa jurisdição. Ordenamos sua prisão. A tentativa de legitimar a situação com palavras vazias só serviu para aumentar a atmosfera já tensa. Leila nem teve tempo de reagir antes que o jovem policial, num acesso de vaidade, subitamente se aproximasse dela. Ele lhe deu um leve empurrão, um gesto deliberado e excessivo que buscava sinalizar seu domínio sobre uma situação que ele percebia como uma rebelião contra sua autoridade. Eu disse que você está presa. Não a reconheço, você nem está de uniforme e não tem o direito de intervir. Ele disparou com arrogância, como se a simples ideia de confrontar uma mulher negra em posição de autoridade fosse uma afronta que ele não pudesse tolerar. Suas palavras, cheias de desprezo, atingiram Leila com a violência de um soco, mas ela não demonstrou nenhuma emoção. Ela permaneceu ereta, implacável, seu olhar fixo no jovem policial com uma intensidade gélida. Os clientes do café, que estavam absortos em suas vidas diárias, ficaram todos congelados. Um silêncio constrangedor rapidamente caiu sobre o espaço fechado, como uma onda de ar pesado invadindo o cômodo. Olhares curiosos se voltaram lentamente para Leila, mas foi o olhar do oficial, desprovido de respeito, que a atingiu como uma ferida. Ordeno que recue imediatamente, respondeu Leila com voz calma, mas firme, impondo uma autoridade que, em sua simplicidade, contrastava violentamente com a arrogância do jovem. Mas a arrogância do oficial não diminuiu. Pelo contrário, ela ficou mais firme, e suas feições endureceram em um desafio quase palpável. E quem vai me impedir? Você, uma mulher negra que parece não ter o que fazer aqui. Seu tom de voz assumiu uma qualidade condescendente, cada palavra soando como uma reprovação, uma recusa categórica em aceitar a ideia de que uma mulher negra pudesse ter um lugar nessa hierarquia que ele considerava imutável. Os sussurros, inicialmente silenciosos, começaram a se espalhar pela sala. Eles se esgueiravam entre as mesas, chegando aos ouvidos dos clientes como um fogo de palha. É ela é a chefe de polícia. Mal se ouviu um sussurro, depois outra voz, e logo a notícia da revelação circulava entre as testemunhas do incidente, amplificando a tensão já presente. O olhar do jovem policial ficou mais hesitante, um toque de dúvida cruzou seus olhos, mas ele não estava disposto a recuar. Leila, apesar da crescente humilhação pública, manteve a compostura. Ela era uma mulher de princípios, uma mulher que havia aprendido a nunca deixar que suas emoções fossem instrumentos em um jogo cujas regras eram frequentemente manipuladas contra ela. Ela respirou fundo, seus pensamentos eram precisos e claros. Sou Leila Doucouré, chefe de polícia desta cidade. Cessem imediatamente esse comportamento e me peçam desculpas, disse ela, com cada palavra pesada, cada sílaba enfatizando a distância infinita que existia entre o poder que ela representava e a mesquinharia da insubordinação deles. Um silêncio pesado seguiu suas palavras, antes que o jovem policial finalmente parecesse perceber a gravidade da situação. Ele olhou para Leila, chocado, como se tivesse sido atingido por um raio. Sua mente parecia estar lutando para conciliar a imagem da chefe de polícia com sua ideia de mulheres negras em cargos de poder. Ele procurou respostas nos olhos das testemunhas, mas não encontrou nenhuma. A realidade o iludiu. O outro policial mais velho, que já parecia entender a extensão do erro que tinham acabado de cometer, corou ainda mais. Ele se sentiu envergonhado, desconfortável consigo mesmo, incapaz de justificar a atitude do colega. Ele tentou explicar, gaguejando palavras incoerentes, mas era tarde demais. Os murmúrios se tornaram sussurros apressados, mais altos, mais insistentes, quase como uma onda se erguendo quando uma tempestade se aproxima. O olhar dos clientes se intensificou, cada um deles ciente do desconforto que agora reinava no café. Esse momento desconfortável e tenso se tornou mais do que apenas um confronto entre uma mulher e alguns policiais desorientados. Foi um destaque para um sistema muito maior, o da rejeição sistemática do poder das mulheres negras em posições de autoridade. Leila, de pé naquele café, centro e objeto deste confronto público, sabia que este incidente não foi simplesmente um erro de julgamento por parte de dois jovens policiais mal treinados.
Isso refletiu uma desvalorização mais profunda das mulheres negras que têm sucesso onde a sociedade as recusa a existir. Ela não era apenas um exemplo do que a sociedade não queria ver. Uma mulher negra que desafiou estereótipos, que quebrou as correntes invisíveis de inferioridade impostas por séculos de história colonial e racial. Ela imediatamente chamou um superior, exigindo uma intervenção rápida. Não demorou muito para que o assunto fosse levado às autoridades competentes. Os policiais foram rapidamente questionados por seu comportamento inaceitável, e uma investigação interna foi iniciada para apurar seus antecedentes, bem como seu treinamento e atitudes em relação às mulheres negras na força policial. Mas as verdadeiras repercussões deste incidente, muito além do confronto direto entre Leila e a polícia, foram sentidas em todos os cantos da cidade. Um clima de incerteza e questionamento se instalou entre os moradores, e o que inicialmente parecia um incidente isolado tomou proporções inesperadas. Membros do Conselho Municipal, figuras políticas influentes e cidadãos comuns começaram a se perguntar se essa afronta à autoridade de uma chefe de polícia era, na verdade, o reflexo de um problema maior e profundamente enraizado na sociedade da cidade. A arrogância e a discriminação, até então reprimidas pelo sistema policial, manifestaram-se subitamente de forma crua e inegável. Este evento, que havia sido um ato isolado de desrespeito, tornou-se um catalisador que abalou a ordem estabelecida. As semanas seguintes foram marcadas por uma onda de discussões públicas, debates acirrados e manifestações que sacudiram as ruas. Seus ecos ressoaram até mesmo em salões políticos. Vozes se levantaram de todos os lados, não apenas para denunciar a humilhação infligida a Leila, uma respeitada chefe de polícia, mas também para apontar o dedo para um sistema que, por trás de sua fachada de justiça e ordem, teimosamente se recusava a reconhecer a verdadeira igualdade. Este não foi apenas um incidente isolado de racismo ou sexismo, mas um sintoma de uma sociedade onde essas injustiças estavam profundamente enraizadas, mantidas por práticas sistêmicas invisíveis às autoridades. Leila, que havia sido alvo de humilhação pública, paradoxalmente se viu no centro de um movimento maior de revolta. Nessa provação, ela encontrou novas forças. Em vez de se deixar definir por esse momento de fraqueza pública, ela escolheu transformá-lo em um trampolim para uma luta mais ampla, a da igualdade, da dignidade e da justiça. Em vez de se deixar levar pela vitimização, ela embarcou em uma série de iniciativas ousadas para reformar o sistema policial, um sistema que ela sabia ser falho. Ela lutou para estabelecer treinamento obrigatório em desconstrução de preconceitos raciais e de gênero dentro de seu próprio departamento de polícia, insistindo na necessidade de uma abordagem mais humana e equitativa à diversidade da população. Esses treinamentos, que por muito tempo foram considerados luxos ou inúteis, tornaram-se pilares de sua política de gestão policial. Mas Leila não parou por aí. Ela criou comitês de transparência, projetados para fortalecer a responsabilidade da aplicação da lei perante a comunidade. Esses comitês, compostos por cidadãos, especialistas em direitos civis e membros de instituições locais, eram encarregados de monitorar as práticas policiais e reportar regularmente ao público. Além disso, ela defendeu o estabelecimento de um sistema de revisão de reclamações, com atenção especial aos relatos de abuso de poder, sejam eles relacionados à discriminação racial, violência policial ou maus-tratos a minorias. Cada proposta que ela fez, cada discurso que ela proferiu, reforçou a ideia de que a justiça não reside apenas na aplicação fria das leis, mas na capacidade de um sistema de se questionar e evoluir. O impacto de seus esforços começou lentamente a ser sentido. As primeiras sessões de treinamento sobre desconstrução de preconceitos foram recebidas com ceticismo por alguns membros de sua equipe, mas, com o tempo, a visão de Leila ganhou força. Os policiais, embora inicialmente relutantes, começaram a questionar suas próprias percepções do mundo, da justiça e de seu lugar nele. Mudanças visíveis ocorreram, as verificações de rotina tornaram-se mais respeitosas, as interações com cidadãos menos autoritárias e mais empáticas. O movimento se espalhou para além da polícia. Líderes comunitários começaram a se juntar a Leila, unindo forças para exigir mais reformas e iniciativas que não apenas mascarassem os sintomas do racismo e do sexismo, mas que abordassem diretamente as causas básicas do problema. A questão da igualdade racial e de gênero não era mais um mero tópico de conversa, mas uma causa viva, defendida por milhares de pessoas que testemunharam a humilhação de Leila e que não queriam mais um sistema que, embora aparentemente justo, perpetuava uma desigualdade insidiosa. A cidade, atormentada por desafios internos e externos, nunca mais seria a mesma.
O tecido social, até então fragmentado por divisões invisíveis, começou lentamente a ser reconstituído. Leila, ainda de pé apesar dos golpes e dos ventos contrários, não era mais apenas uma chefe de polícia. Ela se tornou um símbolo de resistência diante da injustiça, um modelo de perseverança e determinação diante da adversidade. Em suas ações, era possível ver uma visão clara, a de uma sociedade que não apenas aplica a lei, mas luta pela verdadeira justiça. A cada passo de sua jornada, Leila demonstrou que a verdadeira justiça residia não apenas na lei escrita, mas na capacidade de desafiar a ignorância e a discriminação sistêmica, de questionar as normas sociais e de reconstruir um mundo mais justo. E em cada desafio, ela provou que a igualdade só poderia ser alcançada se ousássemos, juntos, encarar a verdade, mesmo quando ela fosse inconveniente.